Olá, queridos, tudo bem com vocês? Há quanto tempo? Eu espero que vocês todos estejam muito bem, sendo cuidados pelo Senhor. Comigo vai tudo bem, graças a Deus. Que saudade! Eu tô sumida daqui, né? Mas agora eu estou de volta, tá bom? E Deus tem falado muito ao meu coração sobre as passagens bíblicas e eu estou aqui novamente para poder dividir isso com vocês, essa experiência, né? Ter essa memória, esse pensamento sobre a palavra do Senhor juntos aqui. E eu espero que você seja muito edificado, tá bom? Bom, hoje eu quero compartilhar uma palavra que é muito conhecida no mundo inteiro sobre a Torre de Babel. Está lá em Gênesis 11, vai do versículo 1 até o 9. 11, versículo 1 ao 9. Só que eu não vou ler tudo, tá bom, queridos? Eu vou ler só uma parte aqui, uma pinceladinha, mas depois eu quero que você medite lá, tire um tempo para você meditar e Deus vai falar ao seu coração, coisas que a gente nem vai ver aqui no vídeo, tá bom? Olha só, diz assim, Gênesis 11. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de pensar, de falar, aliás. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Interessante isso, né? Para que não sejamos espalhados por toda a terra. Queridos, tem algo que, primeiramente, que eu quero pontuar com vocês, é a questão do versículo 1 aqui. Fala assim: em toda a terra havia uma só linguagem. E eu queria parar assim para a gente meditar sobre isso, porque olha a como que Deus criou todas as coisas, né? No princípio, como eram as coisas, qual era o pensamento de Deus. Nós fomos criados, todos nós falávamos uma só linguagem, não existia essa diferença de idiomas, né? Mas só que eu queria pensar aqui com vocês que o ser humano, ele foi criado primeiramente, né? Saiu das mãos de Deus, nós saímos das mãos do Senhor perfeitos, sabe? Em concordância um com o outro, em harmonia um com o outro, não é? Pensar que uma linguagem, sabe, é quando nós temos um só foco, vai além do idioma, vai além da fala, vai no sentimento, né? Engloba pensamento, união, né? Então, assim foi a forma que Deus nos criou, com um só pensamento, sabe? Não pensando igual, mas com um objetivo só, entende? Nós temos nossas particularidades, claro, porque nós, né, somos seres criados de formas, nós temos a nossa genética diferente uma da outra, né? Mas nós fomos criados para termos harmonia, sabe? Isso tudo foi rompido com o pecado. O pecado trouxe desconfiança, né? Trouxe tantas coisas que hoje a gente vê, né? Assim, a gente não só vê, mas a gente vivencia contra a nossa própria vida, né? Pensamentos contrários, né? Mas Deus não nos criou assim. Nosso Pai harmonioso, nosso Pai eterno, amoroso, nos criou para sermos pessoas com, sabe, com harmonia um com o outro. Isso é lindo, né? Pois é. Então, eu queria agora, a segunda coisa que eu queria pontuar com vocês é o seguinte: o que deu errado ali na Torre de Babel? Por que que Deus teve que interferir, né? Eles, ali, o povo daquela época, como eles falavam uma língua só,
eles estavam em concordância que eles deveriam criar eles chegaram numa planície, né, num lugar plano, sabe? E pensaram, vamos nos estabilizar aqui. Então eles queriam essa estabilidade, sabe, queridos? Muitas das vezes, para criarmos estabilidade na nossa vida, né, às vezes o ser humano ele cria métodos e maneiras, né, que não estão de acordo com a vontade do Senhor. Se o pessoal da torre fosse até o final com a construção da torre, o que se daria é que eles tropeçariam num erro que acarretaria um distanciamento de gerações da presença do Senhor, porque todos adorariam aquela torre. Aquela torre para eles seria a salvação, seria para eles o afastamento do inimigo e não a presença de Deus. E Deus viu aquilo, Deus viu em que daria aquilo. Então Deus veio e confundiu a linguagem deles. Olha, queridos, com isso Deus trouxe de volta o ser humano para a presença dele, né? Porque toda aquela geração estaria perdida e ainda iria instigar outros povos a reverenciar um monumento. Mas não era o que Deus queria. Por mais que eles dissessem assim, vamos construir uma torre e o seu topo levar até os céus, esses céus deles não era o céu que levava a divindade do Senhor. Não era para contemplar a presença de Deus. Não. Então Deus hoje nos chama para contemplar a presença dele. É ele que nos dá esse lugar seguro. A segurança aqui nesse planeta Terra não existe. Ela só existe no Senhor, sabe? Deus é Deus que traz aquilo que nós precisamos, querido. Ele interfere na nossa vida para que a gente não se perca, sabe? Por mais que o povo se dispersou na terra, mas eles trouxeram aquela dispersão, trouxe de volta a consciência de um Deus presente, verdadeiro, um Deus criador, sabe? Aquele povo, por mais que eles começaram ali a não se entender mais, eles começaram proporcionou a volta da consciência deles para a presença de Deus, não é? Então eu queria deixar aqui essa palavra com você hoje, tá? Sobre essa interferência de Deus, essa divindade do Senhor na nossa vida, né? Quando Deus chega e faz, sabe? E acontece. Muitas das vezes ele não nos comunica, mas isso é para que a gente possa desenvolver a nossa fé nele, a nossa confiança, saber que ele está presente. Não deixa ninguém, querido, tirar a presença do Senhor, nenhum pensamento, nenhum sentimento tirar, sabe, a presença do Senhor, porque Deus está trilhando os seus caminhos, os meus caminhos. Deus está trilhando os nossos caminhos, tá? Ele está lançando luz nas nossas trevas, sabe? Ele está interferindo para que a gente não se distancie da presença dele, como ia acontecer lá com o povo da Torre de Babel, tá bom? Então, que Deus abençoe a sua vida, que você seja cheio da presença do Senhor, que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração e você possa atentar, porque Ele te direciona, Ele te dá o caminho, que você não desista da presença de Deus, que você não busque os seus próprios meios, sabe? Que você enfrente, que você possa enfrentar as dificuldades que vierem com a presença do Senhor. É isso que ele nos ensina da palavra. Ele não fala pra gente fugir de nada. Ele fala, eu vou te dar o livramento, eu vou te dar a vitória. A nossa vitória vem do Senhor, tá, querido? Então vamos observar o nosso caminho. Se por acaso tem alguma coisa que a gente está criando aí que está, na verdade, nos distanciando de Deus, tá? Que neste dia você possa voltar a sua consciência para o Senhor, que a nossa consciência seja dele, da presença dele, e aí sim, por mais que as circunstâncias estejam opostas,
nós vamos vencer, porque o Senhor está conosco. E a nossa fé vai se tornando uma fé inabalável, porque Deus está conosco, está marcando ali a presença dele na nossa vida. Deus